bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do GuiaCast. E hoje nós vamos falar sobre um problema bem comum que afeta muitos esportistas e a população em geral, principalmente as pessoas que já passaram dos 50 anos, né? Que são as articulações. E hoje, exatamente sobre as lesões de joelho. E para isso nós estamos trazendo hoje um especialista, um ortopedista, especialista na área de joelhos, Dr. Celso Luiz Della Justina Filho. Dr. Celso Luiz é aqui de Santa Catarina, ele é aqui de Rio do Sul, se formou e passou grande parte em Curitiba e já está há 13 anos na nossa região. Seja muito bem-vindo, Dr. Celso. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Val. Boa tarde. Vamos tentar fazer um bate-papo bacana aqui, falando sobre as doenças articulares, né, com ênfase na parte de joelho. E é um prazer estar aqui, podendo conversar com você, podendo passar alguma informação importante, né, para o público que acompanha. Sim, tanto para os esportistas, né, para as pessoas que o joelho, a gente sabe, não tem como, né, levantou da cama, já está mexendo na articulação do joelho, né, doutor, não tem como, né. E, assim, é uma articulação que eu, particularmente, eu já tenho 2 cirurgias de joelho. Você não tinha me falado isso em Não off, tinha, né? Contei aqui, não, tá vendo? Não, vivo, vamos lá. Já fazemos uma consulta aqui. Mas, assim, é muito difícil a gente precisar do joelho e ele não obedecer, né? É muito difícil, porque assim, eu já fiquei de cadeira de rodas um tempo, já fiquei de muletas um tempo. Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, mas foi uma fase muito complicada da minha vida e por exercícios realizados de maneira errada. Realmente, o joelho é uma das articulações mais exigidas do corpo, né? E faz sentido, porque a partir do momento que nós somos seres, dos únicos que anda sobre 2 pernas, então a nossa ação do peso está suscetível ali a essa carga que muitas vezes afeta o joelho, e com o passar dos anos a gente acaba evoluindo para processos degenerativos, e também pessoas que praticam esportes podem fazer lesões, né, ocasionalmente na hora dos jogos, dos treinos, né? Sim. Então, realmente, a incidência é grande das patologias do joelho, e isso acaba afetando o quê? A qualidade de vida, né? Então, hoje, o que eu falo sempre para os pacientes, que a parte mais importante, independente da idade que está essa pessoa, esse indivíduo, é que ele viva com autonomia e que ele tenha a condição de realizar as suas atividades do dia a dia com qualidade. Acho que essa é a premissa mais importante. E o joelho, pela demanda dele, acaba ocasionando problemas nessa questão. Então, é muito importante a gente discutir sobre essas coisas. Sim, eu percebo assim que a pessoa que ela pratica esporte sem acompanhamento, ela tem mais probabilidade de desenvolver esse tipo de doença articular, né? Eu vou falar, eu tenho um filho e uma nora que meu filho já foi atleta de CrossFit, minha nora pratica CrossFit até hoje, o meu filho também, ela muito mais do que ele. Eu pratiquei muito CrossFit no começo, quando nem se chamava CrossFit ainda, mas eu vou falar uma coisa, a carga no joelho é muito grande, né? Quais são os melhores ou piores exercícios para o joelho? O que eu acho que é importante falar, Val? Em primeiro lugar, a atividade física, o exercício físico, o esporte, né? Eu acho que ele é uma baita de uma ferramenta para nos tornarmos mais saudáveis. Claro, tudo tem os 2 lados, né? Sim. Existem esportes de maior risco e que a pessoa que acaba realizando esse esporte, ela está suscetível pelo risco do próprio esporte a ter lesões, né? Eu coloco na outra balança também o contrário, aquela pessoa que nunca fez exercício, sedentário. Então, o que eu explico muito no consultório é o seguinte: às vezes o ideal é ter aquele bom senso, o equilíbrio, né? Meio termo, né? Entre o não fazer nada não é bacana, e entre realizar esportes, as 3 coisas são importantes.
Você tem que estar preparado para aquele esporte que você está fazendo. Então, existe uma musculatura que é exigida. Como é que é esse esporte? É um esporte de salto, pulo, giro, trava, mudança de direção. Como é que esse indivíduo está lidando com esse risco? Ele trabalha o fortalecimento dessa musculatura envolvida nesse esporte. E segundo, que é uma coisa que é muito difícil, e o terceiro, a sobrecarga desse exercício físico. A gente sabe que nós chamamos de overuse, o excesso do uso, né? Traduzindo simplesmente. A pessoa acaba realizando o esporte várias vezes ao dia, não tem tempo de se preparar, e isso gera uma fadiga muscular e que torna suscetíveis a lesões. Então, acho que a gente tem que entender esses dois extremos, né? O exercício físico é super importante, mas a gente tem que lidar com a dose do treino, como está treinando, como se está se adaptando, e o outro lado, que é o sedentarismo, que também vai ser maléfico. Eu acho que esse aqui é o meu pensamento. Hoje a gente percebe que as pessoas, elas cuidam mais da saúde, né? Pelo menos tentam cuidar mais da saúde. A gente está vendo as loucuras das canetinhas por aí, né? Isso é a pandemia, né? Então, porque... Mas, por outro lado, também o sobrepeso acaba com a articulação do joelho, né, doutor? Perfeito. Talvez esse seja um outro grande dilema do meu dia a dia do consultório, né? A gente sabe que a obesidade e a evolução para uma doença degenerativa, aquele desgaste do joelho, a evolução para artrose propriamente dita, ela é muito mais comum, tem uma correlação já bem documentada cientificamente, em que o paciente com excesso de peso, ele tende a desenvolver as doenças articulares degenerativas mais precoce. E por um fator óbvio, primeiro a questão mecânica que a gente fala, né? É aquele exemplo que eu falo para os pacientes. Você anda num carro que é feito para ter no máximo 4 pessoas, só que ela está andando com 8 pessoas. Exatamente. Esse amortecedor vai ficar arriado, o pneu vai gastar mais rápido. Quando ela mudar o estilo de vida e conseguir transformar esse carro para carregar 4 pessoas, obviamente que ela vai tratar melhor, essa evolução vai ser mais lenta e ela vai melhorar. Então, essa questão do peso é super importante, né? Então, a gente tem que, hoje em dia, explicar para o paciente, quando ele esse paciente com essa doença articular e se junto, e muitas vezes ele é obeso, com sobrepeso, a importância dele nos ajudar no tratamento. A gente tem um time em que ele tem que ter a prerrogativa de tentar emagrecer, né? E aí por isso que talvez venham as canetinhas. É importantíssimo isso, né? Doutor, eu tenho aqui 2 perguntas em uma, né? De forma simples, né? Como funciona a articulação do joelho e o que é mais importante, né? Quais as estruturas são mais importantes para a estabilidade do joelho? Então, essa é uma questão bem interessante e eu vou tentar resumir de uma maneira bem simples. Se a gente imaginar, o joelho, ele nada mais é que funciona como uma dobradiça. Quais são os movimentos primordiais do joelho? Ele dobra e estica, dobra e estica, como uma dobradiça qualquer, né? E aí a gente tem as estruturas que estão relacionadas, que são os ligamentos, para dar estabilidade. Então, basicamente, de uma maneira bem sucinta, a gente tem os pivôs centrais, que são os ligamentos cruzados, que ficam no centro da articulação, e os estabilizadores periféricos, que são o ligamento colateral medial e colateral lateral, que na verdade é um pouquinho mais que isso. Existe um complexo que nós chamamos de canto posteromedial, canto posterolateral, que são várias estruturas envolvidas, né? Além disso, a gente tem o amortecedor do joelho, né? O famoso menisco, né? Pois é. O menisco, ele funciona como uma fibrocartilagem, uma borrachinha, que ele tem várias funções. Hoje a gente tem estudando cada vez mais a importância da função do menisco, da preservação do menisco, mesmo diante de cirurgias, né? Em que, pelas funções que ele faz de absorção do impacto, ele melhora a distribuição da carga e ele, além disso, ele é um estabilizador secundário do joelho junto com os ligamentos, né? Então, a importância do menisco hoje ela vem
sendo cada vez mais dado mais importância, Sim. porque realmente a preservação do menisco, cuidar das lesões do menisco estão envolvidos com uma evolução pior se negligenciarmos essas doenças para o futuro do paciente, né? Sim, até porque ele, como o doutor falou, é uma almofadinha que vai evitar que o osso se bata, os dois, né? Perfeito, acho que essa que é a ideia. No popular é isso, né? Que um osso fique batendo no outro, porque daí acontece artrose, não é isso? Exatamente. Tem vários estudos já, isso tem bastante literatura, que os pacientes que apresentam lesões de menisco, ou pacientes que foram submetidos a cirurgias de meniscectomia, em que retira uma parte do menisco, são pacientes que, a médio prazo, evoluem mais precocemente para artrose. Né? Então, aí como a gente deu exemplo aqui, imagine um paciente que submeteu-se a uma cirurgia de meniscectomia, junto com isso ele é obeso, e junto com isso ele joga sem se preparar 7 vezes por semana futebol. São casos que a gente se depara na prática, às vezes um indivíduo com 40 anos com um joelho de uma senhorinha de 80 anos. Pois né? Então, isso realmente tem muita correlação. Muita, né? Daí caindo aí, né? Quais são as lesões mais comuns para quem pratica atividade física? Eu acho que a do menisco, eu acho que essa daí é a número 1, não é? Se a gente for analisar das cirurgias feitas no mundo, a cirurgia do menisco é uma das mais realizadas no mundo, né? Nossa. Mas, aproveitando a brecha, a gente sabe que isso também vem mudando. A gente sabe que a maioria das lesões de menisco não são cirúrgicas, por incrível que pareça. É muito comum com o processo de envelhecimento, os pacientes que às vezes não tiveram um mecanismo de trauma, depois de certa idade, fazer lesões degenerativas de menisco. É como se fosse um esfiapado, alguma alteração do menisco, são pequenas rupturas, mas que a gente sabe que são lesões que normalmente é um sinal que já existe uma associação de artrose. Mas a gente ainda tem os casos de meniscos que necessitam de cirurgia, e não são poucos também, quando tem algo associado a alguma queixa mecânica que a gente fala. O que é isso? O paciente sente que o joelho trava, desencaixa, né, tem aquele bloqueio articular. Então, esses casos são muito importantes de se tratar. E a associação da lesão do ligamento cruzado anterior, que sim, né, normalmente são situações em que a gente tem que indicar a cirurgia, principalmente pelo perfil do paciente em que ocorrem essas lesões. Geralmente são pessoas jovens, sim, atletas mesmo, profissional ou amadoras, sim, né? E que para continuar performando no esporte que ela gosta, ela precisa de um joelho estável. Então ela acaba sendo submetida à cirurgia. Então, eu diria que essas duas lesões, né, a lesão de ligamento cruzado anterior e o menisco, acabam sendo as lesões mais sérias. Mesmo assim, não são as mais comuns. As lesões mais comuns acabam sendo aquelas distensões musculares, a falta de preparo. O indivíduo vai jogar, não tem um aquecimento, não está fazendo um preparo muscular, e ele faz as distensões musculares, que na imensa maioria das vezes não é um caso de cirurgia, mas que também vai deixar o indivíduo algum tempo fora da prática daquele esporte. Então a gente tem que ter vários cuidados, né? E tem que avaliar sempre individualmente cada paciente para ver o que ele faz, né? Como que ele está fazendo, para a gente tentar prevenir essas lesões, né? A prevenção vem antes do tratamento, eu acho. É muito mais importante a gente prevenir uma lesão. Mais. Porque eu brinco, depois que teve a lesão, a gente está chorando pelo leite derramado. Exatamente isso. A gente, antes de começar a gravar, inclusive, o doutor estava comentando aqui, a gente fala muito da lesão do joelho, né? Está falando muito da lesão do joelho, mas essa lesão pode vir através de um andar errado também, né, doutor? De alguma coisa que não está funcionando, a coluna, o quadril, não é isso? A gente pode falar que, às vezes, o que motivou a lesão daquele joelho, às vezes, é uma falta de preparo de um conjunto de coisas. Articulações vizinhas, às vezes, não estão sendo olhadas, né? Então, a gente sabe
que para um joelho funcionar bem, ele precisa de uma boa mobilidade, por exemplo. E às vezes a mobilidade está ali no encurtamento posterior de coxa, num quadril que está travado, ou uma insuficiência dos glúteos, que a gente sabe que também é importante, um vício de biomecânica, a gente fala, que às vezes é aquele genovalgo, né? O paciente tem uma tendência de realizar uma aterrissagem errada, uma atitude, né, do valgo dinâmico, a gente dá um nome para isso. Ou seja, ele tem uma forma de se portar na hora de esporte que coloca esse joelho em risco. Então ele pisa errado, com o joelho indo um pouco para fora. E isso são situações de risco, até que chega um ponto que o risco vira uma verdade. E ele tem a lesão. Doutor, agora, doutor, falando aqui, veio na minha cabeça, muitas vezes a gente vê o bebê, né, a criança, começando a caminhar, a gente vê ela pisando, ou só andando só na pontinha do pé, ou então a gente nota que o sapatinho está meio tortinho. Isso, se a gente deixar, pode levar a uma consequência maior lá na frente? Então, é até interessante essa pergunta, Val. A gente tem muitas lendas aí, né, na ortopedia. É claro que a gente tem algumas patologias que às vezes é importante a gente entender que isso pode sim significar uma doença, mas na maioria das vezes essas alterações da caminhada da criança que tem crescimento, um pé mais chatinho, a gente sabe que eles são alterações naturais que melhoram com o envelhecimento. Né? E às vezes, mesmo que ela tenha alguma alteração, por exemplo, a forma do pé, eu brinco que a forma do pé é que nem uma pessoa que tem um nariz arrebitado, outra tem um nariz mais pontudo, e essas alterações, um pé mais para chato, um pé mais para cavo, não necessariamente a gente considere uma patologia, uma doença, né? Então, na maioria das vezes, o que a gente tem que falar é tranquilizar, né, as pessoas que, na imensa maioria, isso é uma evolução que com o crescimento é ajustado. Tá? Certo. E quando o senhor falou ali atrás, né, das lesões de joelho, exatamente o que significam essas lesões, né? Quando a gente fala de lesão degenerativa, o que seria? É importante, né? A gente fala, e eu acho que é importante explicar. A lesão degenerativa, ela nada mais é do que aquela lesão que normalmente vem vindo já de anos. A gente fala isso que é insidioso, e o paciente vem sentindo aquela dorzinha, que ela vem mudando e vem piorando, que geralmente é um sinônimo plausível para isso, seria uma doença do envelhecimento. Mas eu não considero que essa é a palavra ideal, porque a gente pode ter lesões degenerativas em pacientes mais jovens. Mas são lesões que basicamente estão relacionadas ao envelhecimento do joelho. Geralmente, o que mais está envolvido é o desgaste da cartilagem, Sim. que é o nosso medidor principal, vamos dizer assim, para enquadrar esse joelho como um joelho mais envelhecido, né? E é a doença mais difícil de tratar, né? Tratar lesões de cartilagem são algo extremamente complexo, porque a cartilagem ela tem um poder de regeneração praticamente nulo até nos dias de hoje, né? A gente tem formas de tratar. É isso mesmo. Por quê? Porque a cartilagem ela é aneural e avascular. O que acontece? Você não tem um suprimento de sangue chegando na cartilagem, né? E nem nervos chegando na cartilagem. Então ela é uma capa protetora e que está envolvendo o osso que está de baixo, que a gente chama de osso subcondral, porque está embaixo aqui da cartilagem. Embaixo da cartilagem. E essa cartilagem, ela tem um mecanismo de proteção, ela é uma capinha bem lubrificada que tira o atrito. Se a gente pensar que a gente tira a cartilagem quando fica osso com osso, o osso é uma estrutura que ela dá muito atrito. Então o paciente sente dor, estalido, crepitação. E o osso, sim, é muito vascularizado e ele tem muitas terminações nervosas. Então a gente tem que cuidar dessa capinha que recobre as articulações para que o paciente realmente não sinta dor. Né? Quando o doutor falou das articulações aí, da cartilagem, a gente fica pensando naquelas propagandas, né?
Tomar cápsula de cartilagem de tubarão, cápsula de não sei o que, funciona, doutor? Essa é uma pergunta de milhões, né? Então, os suplementos para cartilagem, hoje em dia vem crescendo muito, né? Essa questão de indicações de suplementação. Que fique claro aqui, né? Eu não sou contra o suplemento, mas o que a gente espera quando a gente passa um suplemento para o paciente. Então, a maneira como é passado em propagandas, acho que é uma maneira um pouco desleal. Tá? Entendi. Então, o que acontece? Não é simplesmente dizer que os suplementos não funcionam. Eu acredito que os suplementos, eles são talvez uma cerejinha do bolo que podem nos ajudar. Sim. É isso que diz a literatura. A gente tem bastante estudos um pouquinho conflitantes, alguns favoráveis, mas no conjunto da obra, eles têm algumas vantagens em relação a desvantagens. As vantagens, os suplementos para cartilagem, vamos lá, peptídeos de colágeno C2 não hidrolisado, tem os fitoquímicos cúrcuma, quercetina, né? E por aí vai. Eles são suplementos que a gente pode usar no auxílio da dor articular, mas não com a premissa de dizer que vai nascer uma nova cartilagem, né? Então eles trabalham muito com uma sinalização, uma ação anti-inflamatória para tentar minimizar a dor e melhorar a função, né? Mas que isso não funcionará se a gente não aliar o estilo de vida. A gente tem que adicionar um bom estilo de vida, por exemplo, emagrecer se estiver acima do peso, trabalhar com exercícios adequados para fortalecer a musculatura em torno do joelho. E aí você pode colocar essa cerejinha do bolo para ajudar. O contrário não é verdadeiro. Eu vou continuar engordando, dieta ruim, comendo um monte de porcaria. Vou continuar minha vida normal, vou tomar o comprimidinho. Isso, vou tomar o comprimido e vai resolver. Infelizmente, ele não vai sentir resultado na É muito fácil, né? É muito Seria fácil, muito fácil, né? Com certeza. A gente sabe que quando é muito fácil tem alguma coisa errada. Exato. É muito fácil. Duvide porque então, tá assim, errado. Val, na minha prática, né, eu prescrevo suplementos, né, mas eu sempre coloco essa situação para o paciente, né, e às vezes a gente tem que até colocar no investimento que ele faz. Às vezes tem paciente que chega no meu consultório tomando 25 suplementos. Uau. Vai dar tralalá, não sei quantos R$1.000 que ele vai gastar. E às vezes ele não está indo para o mais importante, que é corrigir o estilo de vida, né? Então eu acho que a suplementação, ela tem que ser aliada principalmente ao fator primordial nessas doenças degenerativas, que é a correção do estilo de vida. Eu acho que é isso que é fundamental. Daí a gente já entra aqui nas principais formas de tratamento para as lesões do joelho. Então, vai bater mais um pouquinho no ponto que a gente estava falando mesmo, né? Depende da lesão, primeiro, né? Essa lesão do paciente mais jovem, atleta, esportista, por exemplo, lesão de cruzado anterior, uma lesão torsional que envolve a lesão meniscal traumática, muitas vezes esses pacientes acabam precisando da cirurgia, né? E claro que além do exame de imagem, né, para a gente confirmar essa lesão, normalmente é a ressonância magnética, aliado à clínica, que a gente não pode esquecer. O paciente tem queixa de instabilidade, sensação de insegurança no joelho. Então, é um paciente esportista que tem um nível de atividade alto e que precisa de uma demanda alta para o joelho. Então, nós precisamos deixar esse joelho 100% estável para que ele continue fazendo os esportes, os exercícios que fazia antes. Então, normalmente, esses casos são os casos que necessitam de cirurgia. Do outro lado, as doenças degenerativas, né, que é esse desgaste que vem vindo ao longo dos anos, a imensa maioria dos pacientes, até chegar num estágio avançado, eles vão tratar a doença, não curar. Entendi. Como a gente falou, a cartilagem, até que se prove o contrário, é um tecido que não tem regeneração, um poder de regeneração muito pequeno. Então, gastou. Vamos estabilizar ali, né? Vamos estabilizar e sim, a gente tem um monte de estudos mostrando que se o paciente melhorar o estilo de vida, trabalhar a mobilidade, alongamento, fortalecimento. Então eu falo que a fisioterapia é muito importante, depois da físio, o paciente melhorou, adicionar um exercício físico regular com uma academia, eventualmente alguma infiltração, né? A gente fala muito da viscosuplementação para os casos que ainda não são tão avançados, funcionam e funcionam muito bem. Mas eu dependo muito do paciente fazer o papel dele,
né? Quando isso não resolve mais para esse público, aí a gente começa a ter que partir para tratamentos cirúrgicos. E os tratamentos cirúrgicos para artrose do joelho, a gente tem desde osteotomias, em que a gente vai corrigir o eixo. Pensa que é um carro em que o pneu está fora de geometria, só a parte de dentro está careca, mas a parte de fora está boa ainda. E o paciente é um pouco jovem para prótese. Então esse é um paciente que a gente tenta o quê? Fazer uma geometria para começar a usar o lado que está melhor. Isso é uma osteotomia. Então a gente pode utilizar dessa ferramenta para que o paciente possa fazer esse tipo de tratamento nas ocasiões em que ele é mais ativo, um pouco mais jovem. Existem também as próteses. Então esse mesmo paciente, dependendo, a gente pode fazer uma prótese unocompartimental, se ainda estiver restrito a um compartimento. E o mais conhecido de todos, a gente vai indo por degraus, vai avançando. Quando o paciente está num nível, principalmente de dor, eu falo que a dor é o sintoma mais importante em qualquer área da medicina, mais importante que qualquer exame. Antes de ver o exame, a gente tem que tentar quantificar a dor que esse paciente tem. Quanto de dor que ele tem. Esse é meu critério para pensar em qualquer tipo de tratamento. E claro, quando eu adiciono a um exame de imagem, né, por exemplo, um raio-x com carga para verificar o grau da artrose, e ele chegou num nível de dor muito intenso, que o simples não resolveu, e o raio-x está muito avançado, ou seja, aquela articulação se acabou, literalmente, aí é o caso que a gente indica a prótese total de joelho. Esse seria mais ou menos uma ideia do tratamento que a gente tem para esses pacientes, né? E é punk, viu? Eu digo que é punk. Não é fácil, mas tudo bem, né? Então, assim, a cirurgia ela passa a ser necessária a partir do momento que realmente não se vê outra saída para aquela queixa do paciente. Eu costumo falar que tudo na vida é bom senso. Aqui é bom senso também, né? A gente às vezes tem que ter a ideia, e isso é muito importante, a conversa com o paciente, para talvez não indicar uma cirurgia desnecessária, mas também não perder esse feeling de você analisar como é que está esse paciente e prorrogar demais um caso que ele precise de cirurgia. Então a gente tem que tentar entrar nesse bom senso, e isso demanda tempo. Você tem que conversar com o paciente. Vem cá, como é que você está de dor, principalmente? O que você está fazendo com essa dor que você me tem? Você precisa tomar remédio todo dia? Isso são parâmetros importantes para ver se às vezes a gente faz o paciente já ir para uma cirurgia ou ele ainda está adequado para continuar num tratamento sem cirurgia. Perfeito. E se ele for para a cirurgia, quanto tempo demora essa recuperação e a reabilitação, doutor? Aí vai variar do tipo de cirurgia, né? Se a gente falar dessas cirurgias de ligamento, menisco, né? A cirurgia do ligamento cruzado anterior, classicamente, né? Ela é uma cirurgia que eu falo que o paciente ele retorna bem rápido para a vida do dia a dia. Um mês e meio, ele já está andando e caminhando relativamente bem, quase normal, e muitas vezes já com uma mobilidade restabelecida. Agora, se o paciente quer saber quanto tempo ele demoraria para voltar a fazer um esporte de risco, por exemplo, futebol, a maioria dos pacientes que eu opero, aí hoje a gente tem um tempo de segurança de 9 meses para o ligamento cruzado anterior. E, claro, né, a ferramenta tempo é um parâmetro, mas a gente precisa que ele tenha feito uma reabilitação e que a gente perceba que realmente ele está apto. Então a gente tem testes hoje que a gente chama de testes funcionais. Muitas vezes os fisioterapeutas, né, conseguem fazer isso com bastante qualidade, que eles vão ver quanto de força ele recuperou nessa perna operada. Ela está quase igual à perna não operada. A gente tem teste, o Hope Test, que são testes em que a gente vai de várias maneiras ver como é que está sendo os saltos desse paciente. A gente tem teste dinamométrico que consegue medir de uma maneira mais objetiva a força. Então esse é um critério que tem que andar junto com o tempo. 9 meses, talvez, se ele fizer o dever de casa e conseguir recuperar a musculatura, principalmente, sim. Para as cirurgias dos pacientes mais idosos, próteses, a gente quer que esse paciente
retorne às funções básicas do dia a dia, que são as funções de autonomia, andar e caminhar bem. E, embora o paciente tenha uma percepção de melhora até uns 6 meses, esse é um dado bacana dessas cirurgias. Ao contrário do que muita gente pensa, cirurgia hoje de prótese de joelho, a gente quer que o paciente no dia seguinte caminhe, ande, já comece a dobrar o joelho. Movimento é vida, esse paciente tem que movimentar. Mesmo com a prótese? Mesmo, inclusive com a prótese. Isso diminui riscos, né? A gente sabe que tem risco de trombose, até mesmo infecção. Verdade. E quando o paciente estimula a mobilidade precoce, ele já vai estar inserido num processo de reabilitação em que ele não vai chegar a desaprender a andar, ele não vai ter riscos de desenvolver rigidez do joelho. Então, esse paciente de prótese, é muito importante que ele entenda a necessidade de no dia seguinte estar andando e caminhando. Claro que inicialmente ele vai ter dor e a percepção de resultado às vezes são 6 meses, mas é um paciente que ele vai iniciar as atividades em movimento imediatamente. Essas cirurgias, doutor, quando chega a ponto de fazer uma cirurgia, essas cirurgias, elas são feitas por vídeo ou elas precisam do corte tradicional? Essas cirurgias que a gente fala das lesões no esporte, né? A imensa maioria hoje a gente faz por videoartroscopia de joelho, né? O que é isso? Apesar de já ser feito há muito, pelo menos há mais de 25 anos, é uma cirurgia realizada por pequenos furos, né? Em que a gente vai com um artroscópio, que nada mais que é com uma câmera, que faz com que pela TV eu consiga ver onde eu estou, e com por um outro orifício eu entro com um utensílio para poder tratar essas lesões. Que maravilha. Né? Então as lesões de ligamento, menisco, hoje a maior parte das vezes, elas são feitas por vídeo mesmo, né? São pequenos acessos cirúrgicos. A recuperação é muito mais rápida também, né, doutor? Isso é muito interessante, porque quando a gente agride menos os tecidos, as partes moles que a gente fala, isso envolve uma recuperação melhor, mais rápida, e o paciente consegue retornar às atividades de trabalho, né, atividades mais simples, muito mais rápido. Então, com certeza, é um avanço, né, já tem tempo isso é bem corriqueiro, mas que, sem dúvida nenhuma, é algo que veio para ficar. Eu não me vejo fazendo hoje. Eu não me vejo hoje fazendo um ligamento aberto, né? Eu brinco com os colegas meus que talvez fosse fazer um ligamento aberto, eu nem saberia mais como fazer, né? Até porque o risco de infecção tudo é menor, né, doutor? Sim, quanto menos agressão, menos sangramento, a gente diminui os riscos, né? Então é muito importante a gente tentar fazer as cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas, né? E a artroscopia é uma baita cirurgia minimamente invasiva, né? A prótese já... A prótese não tem jeito. Pensa que a gente está lidando, quando eu falo do ligamento, menisco, a gente está com um carro que ele está quase tudo muito bom, mas eu preciso só arrumar umas peças. Então eu consigo, né, usar... e a prótese, pensa que aquele carro ele está muito danificado. E se eu fosse arrumar peça por peça, eu não conseguiria. Então, na verdade, a gente teria... Tem que trocar o motor. Tem que trocar praticamente todo o carro, né? E eu explico para os pacientes isso, e eu acho que é uma forma mais fácil de entender, mas alguns pacientes, às vezes, acham que a prótese é tirar uma parte do joelho, né? E não é bem assim. O que a gente faz na prótese nada mais é do que uma capinha. A capa da cartilagem é trocada. E, junto com isso, o joelho é alinhado, né? A gente tem esse alinhamento, porque com o desgaste o joelho vai entortando para dentro ou para fora. Então isso gera muita dor. Se você olhar os vozinhos na rua, tem muito vozinho com o joelho ou para fora ou para dentro, verdade. Então essa cirurgia ela vai corrigir esse eixo e ao mesmo tempo essa capa que a cartilagem gasta é trocada por uma capa de uma liga metálica, na maioria das vezes, né? E no meio dela é colocado um plásticozinho, né, um modo de dizer que é um polietileno, em que vai substituir mais ou menos a função dos meniscos. É isso. Né? Olha, gente, é uma ciência, realmente é uma ciência mesmo. Doutor, eu tenho aqui algumas perguntas de alguns pacientes que mandaram aqui pra gente, né? A Mariana perguntou, dor no joelho sempre significa lesão? Então, isso é muito importante porque... Eu acho muito importante o sistema de dor, né? Então, dor é um sintoma, não é um diagnóstico.
Mas se o paciente tem uma dor, é um sinal muito importante, o mais importante, que ela não pode negligenciar. Então ela tem que procurar a ajuda de um especialista para entender por que ela está tendo essa dor. Que pode ser desde uma sobrecarga, né, um vício de movimento, uma sobrecarga no esporte, até um sinal de uma doença grave do joelho. Então, a dor é um sinal, não é um diagnóstico, mas ela é muito importante para dar um caminho nesse tratamento ou nessa investigação. Interessante. O Rafael, ele quer saber o seguinte: é possível continuar praticando esportes após a lesão do joelho? O doutor já falou um pouquinho sobre, mas... Então, Rafael, essa é uma pergunta que eu recebo todo dia, e principalmente quem gosta muito de praticar esporte, né? É o futebolzinho do domingo, né? Eu digo que se o paciente tem dor no joelho e ele sente que piora durante aquele esporte, a gente tem que investigar, não tem jeito. E até que essa investigação seja feita, para a gente conseguir entender se isso é por um motivo grave ou não, ele não deveria estar jogando. Porque a gente corre o risco de aumentar as lesões ou ele fazer cada vez lesões mais sérias. Então, até que se prove o contrário, dor é o sintoma mais importante. Se existe, investigue a dor para depois a gente saber o tratamento e liberar ou não para o esporte. Camila, doutor, estalos nos joelhos são normais? Pode ser normal, sim. Quem nunca sentiu um estalo no joelho que atira a primeira pedra? Nossa, né? nem me fale, o meu estalava demais. Então, o que acontece? Muitas vezes o estalido do joelho pode ser simplesmente por uma diferença de pressão ali dentro da articulação do joelho que faz uma espécie de cavitações, como se fossem pequenos gases pela saturação de pressão que faz dar o barulho, né? E às vezes a gente tem alguma proeminência óssea de um paciente particular que o tendão ou um ligamento, ele raspa ali e dá uns barulhos, tá? Agora, claro, se o estalido vier com quem? Acompanhado de dor, a gente tem que investigar igual. Então, estalido sem dor, até que se prove o contrário, tá tudo bem. Tudo normal. Agora, se tiver um estalido que começou depois de algum entorse ou simplesmente começou a vir associado à dor, também vai ter que ser investigado. Perfeito. Doutor, essa daqui o doutor já respondeu, mas vamos lá, que o Eduardo mandou a perguntinha pra gente. Eduardo, doutor, ele perguntou o que pode ser feito para a gente prevenir as lesões de joelho. Então, basicamente, eu falo de prevenir lesões, eu penso na longevidade do joelho, né? Então, para todo tipo de pessoa, é muito importante ter um estilo de vida saudável. Então, a gente sabe que uma boa composição corpórea, tanto de massa muscular, cuidar com excesso de massa de gordura, né, obesidade, é um dos pontos que eu considero mais importante. Segundo, a prática de exercícios físicos regulares, e aí eu enquadro o exercício físico regular mais seguro e com melhores benefícios, com baixíssimo risco de lesões. A velha e boa academia, principalmente pacientes depois dos 50 anos, porque a gente sabe que a gente vai tendo uma perda de massa muscular gradual com a idade, e os músculos em torno do joelho, eles vão dar estabilidade, confiança e vão melhorar possíveis lesões e dores, tá? E em terceiro lugar, aquele esporte que a pessoa gosta de fazer, ela está preparada para realizar esse esporte. Então ela tem que ativar essas musculaturas envolvidas no tipo de esporte, muitas vezes é na academia mesmo. Então só fazer o esporte e não ter academia, eu acho que a pessoa está errando. E por fim, dentro desse esporte, ela tentar entender o excesso, a sobrecarga, né? Será que é adequado eu treinar e jogar todo dia? Claro que não. Então ela tem que adequar o controle de carga nesse esporte.
Por isso que é bacana ter um acompanhamento também, né, doutor? Com certeza. E o exemplo que eu dou nessa parte do controle de carga é quando a gente toma como exemplo os atletas, né? Os atletas são super saudáveis no quesito de se exercitarem, são magros, fortes, né? Mas a gente sabe que muitos deles acabam evoluindo precocemente para lesões articulares. Exatamente. Por quê? Porque eles têm uma sobrecarga de treino. Muito então, grande. de novo, é o bom senso. Se eu treinar demais, jogar demais, eu vou ter lesões. Se eu não fizer nada, eu também vou ter lesões. Tal do equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Para tudo na vida, né? Para tudo, para tudo. Vamos fazer um bate-bola agora aqui. Mitos ou verdade? Dor no joelho é sempre sinal de desgaste da idade? Mito. Oh, tá vendo, gente? Fortalecimento muscular pode ajudar a proteger o joelho? Muito, é o que eu mais recomendo para todos os pacientes. Fortaleça a musculatura do joelho, que é o melhor remédio natural para o seu joelho. Então, verdade verdadeira, né? Quem tem lesão no joelho nunca mais vai poder praticar atividade física? Mito, ainda mais nos dias de hoje, né? O paciente tem uma lesão, vai ter que investigar, ver que tipo de lesão é, tratar cirurgicamente ou de uma maneira não cirúrgica conservadora e alinhar os pontos do tratamento e reabilitação para voltar com tudo para o esporte que gosta. E essa daqui todo mundo vai saber responder, né? O diagnóstico precoce pode evitar complicações maiores, doutor? Verdade verdadeira. Isso eu acho que é uma verdade não só da ortopedia, da medicina, né? Sempre que você puder evitar uma lesão e prevenir, vai ser muito mais simples, né? Então esse é o recado que eu sempre passo para os pacientes. Sim. Você medicina preventiva, medicina né? preventiva sempre em primeiro lugar. É muito mais fácil a gente prevenir uma lesão do que tratar uma lesão. Com toda certeza, com toda certeza. E para a gente encerrar aqui, olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu tenho a minha cabeça aqui, mas depois eu pergunto para ele em particular. Mas assim, é muita coisa. A gente tem muita coisa para conversar, né? Não só de joelho, mas quadril também. Que é outra articulação. Olha, sim, é muita coisa, mas... Quadril também sofre muito. Sofre muito, né, doutor? Mas para a gente encerrar aqui o nosso bloco de hoje, doutor, que orientação o senhor pode deixar aqui para as pessoas que sentem dores nos joelhos, incômodos nos joelhos, né? E o que elas podem fazer para prevenir lesões? Qual é a dica que o senhor pode dar? Então, eu vou bater geral, né? Generalizando. Eu vou bater na tecla que a gente comentou agora. Qualquer sinal de dor no joelho, procure um profissional para entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não fique parado até as coisas resolverem, né? A gente sabe que tem muitos exercícios que mesmo com a dor são seguros, por exemplo, academia, né? E que você trabalhe muito com a prevenção. Então, passa com o profissional para te orientar em relação ao melhor tratamento e não perca tempo em manter um nível de atividade no seu joelho através de exercícios físicos regulares, a manutenção do peso, se tiver acima do peso, e os cuidados que a gente tem que ter em relação ao esporte que esse paciente, no caso, se praticar, está realizando. Acho que esses são os cuidados mais importantes. Perfeito, doutor. Nós agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade. A disponibilidade, que o doutor está com uma agenda muito apertada, ele teve que fazer um malabarismo para conseguir estar aqui conosco hoje, né? Mas muito obrigada. Quem quiser seguir o doutor Celso é @Dr. Celso Luiz com Z, Della Justina com 2 L's. Dr. Celso Della Justina Filho. Não tem Luiz. Então, já comprido demais, né? Dr. Celso, @Dr. Celso Della Justina com 2 L's, Filho. Tá? Tem vários materiais, vários posts ali também no Instagram, né? E a gente agradece por o senhor ter vindo, por esclarecer algumas dúvidas, né? Eu sei que são muitas, o doutor também faz parte do Guia Saúde, também está lá. Se quiser procurar o doutor ali onde ele está, a gente vai deixar depois o nome dele também na edição desse vídeo. E quem quiser fazer parte, você que é médico,
e que está gostando de assistir as entrevistas que nós estamos trazendo com especialistas e quiser fazer parte também, só curte esse vídeo, tá? Segue a gente lá, @guiacast.oficial. Dá uma curtida lá que algum dos nossos colaboradores, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Muito obrigada. Mais uma vez, doutor Celso, muito obrigada. E espero que a gente possa fazer uma conversa mais para frente novamente. Daí vamos falar desse quadril, né? Que também incomoda muita gente, né? Vamos sim. Obrigado, tá, pela oportunidade, Val. Foi um prazer te conhecer, né? Igualmente, doutor. Tudo de bom. Muito obrigada a todos vocês e esperamos vocês no nosso próximo GuiaCast.